Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Ailton Nascimento, do Instituto Teológico de Trás das Letras. Ainda na série Conhecendo o Caráter de Deus, hoje nós iremos estudando o livro de Mateus, capítulo 2 e versículo 13. Se você tem uma Bíblia aí, acompanhe comigo Mateus, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Vou repetir: foge para o Egito e demora-te lá até que eu te digas, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, José, tomou o menino e a sua mãe de noite, e ele foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Deus agora revelando o seu caráter de uma maneira assim tão gloriosa. E um Deus com um caráter desse chama pessoas para cuidar daquilo que ele tem como precioso com o mesmo caráter. Porque na verdade nós temos muitas coisas que temos como importância. Talvez se eu te perguntar aí, você vai enumerar coisas importantes na sua vida. E uma das coisas mais importantes que talvez você que está me ouvindo, se você for pai e mãe, a coisa mais importante que você tem seja o seu filho. Deus, quando olha para Davi, Deus entrega para ele um reino. Quando Deus olha para Moisés, entrega para ele 3 milhões de pessoas. Olha para Abraão e entrega a ele ser o pai de uma nação. Mas quando Deus olha para José, ele entrega aquilo que ele tinha mais de precioso no céu: o seu único filho. Talvez desses homens que eu citei, talvez citando todos os homens da Bíblia, esse homem José, um anônimo talvez na história bíblica praticamente, quase passou-se como anônimo, mais se fala da mãe de Jesus do que de José, mas esse homem teve um papel de suma importância. Ele cuidou da coisa mais preciosa do que Deus tinha lá no céu: o seu único filho. Deus envia para a terra para cuidar. E José tinha o mesmo caráter de Deus. Haja visto que nós acabamos de ler o texto, que o anjo aparece para José em uma noite qualquer, para dizer: José, nós temos uma situação para ser resolvida. Qual é a situação? Você vai ter que correr, fugir para o Egito. Rápido, corre rápido. E a pergunta de José talvez seria essa: por quê? Mas José não faz a pergunta por quê. José simplesmente, ele fala assim, o anjo diz: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e não demora por lá, ou seja, fique lá por muito tempo, até que eu te diga quando deves voltar. Porque Herodes procura matar o menino. E interessante que, olhando para o caráter de José, e eu vejo o caráter dele como o caráter de Deus, talvez fosse eu, ou talvez fosse você, o primeiro questionamento que a gente iria fazer é: Senhor, por que descer para o Egito? Talvez você não, mas eu talvez faria isso. Por que descer para o Egito? Com qual motivo? E Deus ia falar: porque Herodes quer matar o teu filho. Aí eu ia dizer: pera lá, anjo, alguma coisa está tendo errado. Peraí, eu vou conversar com Deus. Deus está com algum problema? Deus esqueceu quem Ele é? Porque se a gente ver o Deus de poder, a primeira coisa que a gente vai acreditar é: Deus está com algum problema de existência. Será que Deus esqueceu quem Ele é? Será que Deus esqueceu o seu atributo, um dos seus atributos, que é todo-poderoso? Ele está me pedindo para eu fugir, correr para o Egito, porque um homem, Herodes, se coloca numa condição de querer matar o filho que não é meu, eu não pedi, ele é meu porque o Senhor me deu, mas não foi eu que gerei. O Senhor me deu esse filho, não pedi ao Senhor, mas o Senhor me deu.
Segundo, o Senhor está dizendo para eu descer para o Egito, largar a minha casa própria, largar minha empresa de carpintaria. O Senhor já me tirou o direito de estar com a minha esposa durante os 9 meses da gestação, tirou-me o direito como judeu de dar nome ao primogênito. Agora o Senhor está dizendo para mim ir para o Egito, entrar na fila de desemprego, ter que alugar uma casa, aprender um outro idioma, viver no meio de outra cultura, simplesmente porque um homem qualquer, um simples mortal, disse que quer matar o seu filho. Senhor, o senhor está com algum problema? Essa seria a pergunta que nós faríamos para um Deus quando nós conhecemos um Deus só de poder. Porque, embora nós pudéssemos ter lido no capítulo 15 que havia de se cumprir o que foi dito, do Egito chamei o meu filho, isso era uma palavra profética, mas o anjo se restringiu em dizer simplesmente uma única palavra. Não é para cumprir a profecia, o anjo não disse isso. O anjo disse para ele, vai porque Herodes quer matar a criança. Então o que José tinha na mente eu estou fugindo porque alguém quer matar o filho de Deus. O meu filho também agora. Eu percebo como é o caráter dele. Porque se fosse eu, vou aqui utilizar essa expressão, eu diria, Senhor, você está com algum problema aí, aconteceu alguma coisa, o Senhor perdeu a noção de quem o Senhor é? Aqui são 3, lá é 1. O Senhor está fazendo eu voltar, ir para o Egito, como já disse, entrar na fila de desemprego, ter que alugar uma casa nova, aprender uma outra cultura. O Senhor não é o Deus que tirou o povo do Egito, agora você está mandando eu voltar para o Egito? Senhor, é muito mais fácil. O Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um todo-poderoso, aqui é 3, lá é 1. Dá um infarto no miserável, mata ele, acabou o problema. Mas Deus verdadeiramente, José não fez isso, não pediu isso, e Deus verdadeiramente não iria fazer isso. Por quê? Porque Deus é um Deus que dá oportunidade até para Herodes, para ser salvo. Haja visto que o texto, vamos ler comigo, vamos lá, versículo 19, do mesmo capítulo. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, agora no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto esse período que José ficou lá, Deus deu uma oportunidade para que Herodes pudesse também alcançar salvação e misericórdia. Porque se tivesse que se cumprir só a profecia, Deus poderia ter usado, como foi esse caso, de pedir para ele descer. José não tinha nenhum problema de obedecer a Deus. E isso que eu digo, José era um homem segundo o caráter de Deus. Ele verdadeiramente fez o que Deus pediu sem que o questionar por quê, mas simplesmente porque ele sabia quem estava pedindo. Porque Deus revelou a José de uma maneira tão grandiosa que José jamais questionaria Deus e nem o caráter de Deus. Eu entendo que José jamais passou na cabeça de José qualquer tipo de preocupação no Egito, que ele passaria no Egito, que ele viveria no Egito, as dificuldades que ele teria, como seria, porque José acreditava no caráter de Deus. E quem acredita no caráter de Deus, não importa para onde ele seja mandado, não importa onde ele esteja, ele sabe que Deus cuidará dele, em todos os detalhes. Por isso que José foi, sem questionar, sem dizer nada, simplesmente ele pegou a sua esposa, pegou o seu filho e foi para o Egito. E com isso Deus cumpriu uma profecia que dizia, do Egito veio meu filho. Ele poderia ter ficado 3 meses e depois chamar, já que tinha que se cumprir a profecia, depois de 3 meses chamasse para que José voltasse. E ainda que Herodes não tivesse morto. Mas ele deu oportunidade para que Herodes pudesse ser alcançado.
E aí eu entendo perfeitamente, verdadeiramente, o coração de José e o coração de Deus. Um coração que se sacrifica para que outros possam ser salvos. Que mesmo que ainda que essa pessoa tenha inúmeros problemas, mesmo que essa pessoa tenha uma maldade enorme no seu coração, Deus é um Deus que dá oportunidade. E a Bíblia diz que ao passar desses tempos, desses dias, o anjo aparece novamente para José e fala: José, pode subir, porque agora aqueles que estavam procurando a sua morte, a morte do seu filho já está morto. Interessante, se José não fizesse como Deus havia pedido, verdadeiramente deixaria também de se cumprir uma promessa. Talvez você está me ouvindo ou me vendo e eu quero aqui te dizer algo. Faça aquilo que Deus está te dizendo, porque por detrás daquilo que Deus está te dizendo pode ter uma promessa para se cumprir e uma promessa para o seu Filho, Jesus Cristo. Talvez você está aqui olhando e dizendo: por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Porque talvez Deus usou esse meio para que se cumprisse como está escrito nas Escrituras. Como disse a José a respeito do seu filho. Versículo 15. Este esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Eu quero te dizer, não importa o que você está vivendo, não importa o que você possa pensar, Deus é um Deus de caráter. E se Deus permitiu que isso que está acontecendo na sua vida, é porque Ele sabe como lidar com isso. E talvez isso seja para cumprir uma promessa, uma profecia, algo que Deus tem para que se cumpra. Portanto, eu quero te dizer, um Deus de caráter também procura pessoas com o mesmo caráter. José foi esse homem que Deus olhou e disse: ele não irá questionar, ele simplesmente irá fazer tudo aquilo quanto eu o pedi. Eu quero orar por você. Há muitas revelações aqui nesse texto, mas se você quiser aprofundar mais, terá mais informações nos nossos canais, ali informações sobre como poder estudar mais aprofundado conosco cada tema, cada assunto. E eu quero te convidar a você entrar nas nossas redes sociais e buscarem essas informações. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus de caráter que procura homens e mulheres com caráter, com o mesmo caráter. Homens que confiem no Teu caráter. E mesmo que eles saiam de uma situação de conforto para uma situação totalmente desconfortável. Não é porque o Senhor quer oprimir essa pessoa. É porque o Senhor, ao mesmo tempo que quer nos ensinar, que o Senhor nos guarda, nos sustenta em os lugares mais adversos que possamos estar, ao mesmo tempo, às vezes existem profecias ligadas à circunstância e o momento que eu estou vivendo. Por isso, Pai, eu quero em nome de Jesus, se há alguém que está nos ouvindo ou nos vendo, Senhor, agora nesse momento, que se vê na mesma condição de não entender o que está acontecendo na vida dela ou dele, e talvez passou, Senhor, no seu coração um questionamento de dizer: por que eu estou vivendo isso? Que o Senhor possa mostrar que o Senhor está no controle e que um Deus de caráter jamais deixará que um filho dele jamais seja de maneira alguma destruído ou venha se sucumbir diante de qualquer situação. Pai, que o Senhor possa confortar o coração dos seus filhos agora, que estão ouvindo e vendo essa mensagem, e que eles sejam tratados e curados nas suas confianças e também na sua entrega naquilo que verdadeiramente o Senhor quer fazer na vida deles. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Se você gostou do vídeo, está lá, curta, compartilhe, se inscreva no canal para receber notificações dos novos vídeos. E eu quero agradecer a você que ficou aqui conosco. Amém? Um forte abraço, fique com Deus, Deus abençoe. Lembrando que a arte do saber é saber que eu sempre preciso saber. Deus abençoe, fique com Deus.